Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. No seu horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas desde já estou cumprimentando vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho da Roça da Família Abençoada. Aqui você encontra a palavra de Deus, louvor, lazer, né? Entretenimento, muitas coisas mais. Hoje nós iremos aprender sobre a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, sobre acerca das viúvas, das velhas e viúvas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas dizem, tem muitas pessoas que dizem, entre aspas, que não acreditam na palavra de Deus. Diz que foi o homem que escreveu. Foi o homem, sim. Mas foi o homem por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus usou o homem para escrever como Deus quer, não como o homem queria. Porque se fosse o homem, só pelo homem mesmo, se ele escrevesse, sairia conforme a vontade e o querer dele. Mas foi a vontade do Espírito Santo, né? A vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a única palavra que é verdadeira e eficaz. Não existe outra verdade a não ser Jesus, a não ser a palavra de Deus. E ela é quem nos ensina, é que ela nos instrui a andar pelo caminho certo, né? Ela é o manual do crente, ela é o manual do ser humano. Se a pessoa buscar a palavra de Deus, né, como se estivesse buscando ouro, água, uma água viva, busca a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela é a água que sacia a nossa sede. Amém? Vamos lá, meus irmãos, aprender. Muitas congregações não falam sobre esse tema que eu vou falar agora. Não falam. É difícil você encontrar isso aqui na congregação, né? Os líderes falando sobre esse tema em 1 Timóteo capítulo 5. Pessoal, se vocês ouvirem barulho aqui, é porque aqui é um comércio. Então, todo que está passando carro, moto, barulho de pessoas falando, tá certo? Vamos lá, começar a palavra de Deus. Vamos falar sobre... Deixa eu baixar aqui. Pessoal, desde já, eu peço que vocês ouçam. Eu vou ler bem devagarzinho e eu creio que vocês vão entender a palavra. E eu creio que ela vai entrar em seu coração e vocês vão compreender esse verdadeiro evangelho de Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, acerca dos velhos e viúvas. Vamos lá. 5, capítulo 5, versículo 1. Não repreenda asperamente os anciões, mas ademoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Olha, preste atenção no começo dessa palavra. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta, tá vendo? A viúva que vive em deleite está morta, espiritualmente falando. Tá vendo? Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, a gente vê esse tema aqui agora. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Tá vendo? Aquela família, aquele líder daquela família, né? Se ele não cuidar bem da sua família, ele negou a fé, é pior do que o infiel. Tá vendo? Como a palavra de Deus ela é forte. Nunca seja escrita. Olha, agora veio esse tema aqui, viu?
Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. Olha. Ou que só tenha sido mulher de um só marido. A mulher, para ser viúva diante de Deus, ela não pode ser com menos de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um homem só. Diante de Deus, é que Deus aceita. Olha, tá vendo? Porque, veja só, tendo testemunha, olha, agora veja, viu? Para ser viúva diante de Deus, só que tenha sido mulher de um homem só e que não seja com menos de 60 anos. Agora, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Tá vendo? Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se torna leviana contra Cristo, querem casar-se. Tá vendo? Então, assim, ó, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Tá vendo? Então, Deus não tem essa por viúva, tá certo? Mesmo que tenha sido viúva nova, tipo 40 anos, 50, e essa pessoa vive namorando, casando, arrumando um, arrumando o outro, Deus não tem essa pessoa por viúva, viu? Vamos lá agora. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosa de casa em casa. E não só ociosa, mas também paroleiras, conversadeiras, curiosas, fofoqueiras, falando o que não convém, tá vendo? Falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, alimentando sua própria carne com seus prazeres. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Tá vendo? Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deverás são viúvas, as verdadeiras viúvas. Elas têm que ser amparadas. Então, gente, ficou bem claro essa palavra. Ficou bem claro, não precisa nem eu estar aqui explicando, falando, que nem muitos aí ficam rendendo conversa. Gente, aqui deu muito bem para entender essa palavra de Deus. Se vocês entenderam, coloque aí embaixo, se vocês entenderam o que quer dizer essa palavra acerca dos velhos e viúvas. Então, gente, tome para si essa palavra. Deus, ele é um Deus de santidade. Ele não é um Deus de barganha. Ele não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus justo, santo, gosta de tudo certo. Nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Se nós andemos pela nossa própria carne, andemos pelos nossos próprios caminhos, estamos indo para o caminho da morte espiritual. Por isso que a Bíblia fala, há caminho que para o homem parece ser bom, mas é caminho para a morte. Então, devemos ter muito cuidado, tá certo? Então, aqui foi uma palavra que eu creio que vocês entenderam, ela foi bem lida, detalhada, e como eu expliquei aqui, vocês entenderam. Eu creio, assim. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dando entendimento, discernimento, e que possamos cada vez mais aprender dessa palavra, para que não possamos pecar contra Deus. E que possamos passar para aqueles que, mesmo que queiram, mesmo que não queiram, mas devemos fazer a nossa parte. Porque quem vai nos julgar é Deus. Não é ninguém nessa terra que vai julgar a nós. É o próprio Deus. Amém? Irmão, se vocês gostaram desse tema, se inscreva no meu canal, dê seu like, compartilhem, comentem.